Que bom que você veio aqui para cultuar a Deus nessa noite. Que bom que nós estamos juntos para isso. Fala para a pessoa do seu lado, que bom que a gente está aqui, né? Deve ser alguém que você conhece, eu imagino. A maioria de nós senta perto de familiares, de amigos. Pode ser o seu marido, sua namorada, né? Seu filho, seu primo. Ou até um estranho. Pô, que bom que a gente está aqui junto para buscar a Deus, não é verdade? Que bom que nós estamos aqui para fazer isso. Legal. Agora, pergunta para a pessoa se você pode orar por ela. Eu posso orar por você, abençoar a sua vida, pedir a Deus para falar o seu coração nessa noite. E deixa a pessoa orar por você também. Deixa a pessoa abençoar a sua vida. Pede a Deus para falar o coração dessa pessoa. Pede a Deus para alimentar a fé que essa pessoa tem. Para Deus suprir as suas necessidades. Ora rapidinho por ela. Deixa essa pessoa orar por você. Ah, é sua esposa, é seu filho, é um estranho. Não importa. Não é? Nós cantamos agora que cremos que Deus usa a oração, não é, para abençoar, que podemos levar os problemas. Estabilidade, ele não deve satisfações aos partidos adversários, nem aos inimigos políticos, cujo nome não vale a pena citar aqui. Ele deve satisfações à opinião pública. Um presidente, no exercício das suas funções, diz que o seu partido só fez aquilo que todo mundo faz. Isso é Brasil. Agora, não caia na pequenez intelectual de achar que eu estou aqui falando de partido político, não. Essa é uma questão que ultrapassa em muito as questões políticas, por isso eu trouxe outro texto. Não é uma questão partidária, porque o partido anterior, que se diz de oposição, que estava no poder, será que é tão diferente assim? Os mais antigos vão lembrar do escândalo da parabólica, você lembra? Vou ler para você. O escândalo da parabólica aconteceu em 1994. Ele foi resultado de uma transmissão televisiva vazada em 1º de setembro de 1994, quando um dos ministros daquele governo, oposto ao governo seguinte que eu citei, ele estava numa conversa, não é? Com um repórter da televisão, segundos antes da transmissão ir ao ar, e o áudio daquela conversa vazou por uma transmissão de antena parabólica. E as pessoas que tinham parabólica daquela emissora no Brasil inteiro ouviram as seguintes palavras do ministro da Fazenda em 1994. Eu não tenho escrúpulos. O que é bom, a gente fatura. O que é ruim, a gente esconde. Porque vazou, ele caiu. Teve que pedir demissão. Mas o partido dele ganhou as eleições. Injustiça social, desigualdade, iniquidade, imoralidade. Li coisa velha, né? Mas agora eu vou ler coisa nova, coisa novinha. Peguei na internet agora, na semana passada. Você quer saber de imoralidade? Eu não vou conseguir ler tudo, porque é impronunciável num auditório como esse. Quero falar para você de uma... Eu vou falar, mas não vou citar nomes por uma questão de respeito. Respeito às pessoas. Valeu, Marcelinho. Obrigado, querido. Uma MC de 8 anos, funkeira, não é funkeira, de 8 anos, que aparece em alguns vídeos com roupas justas, cantando sobre recalque, dançando no chão de uma casa noturna paulista. Isso alcançou o topo dos assuntos mais buscados no Google da última quarta-feira, dia 23 de abril. E, na verdade, o Ministério Público está investigando. Mas sabe o que é interessante? É que eles estão investigando essa funkeira de 8 anos de idade, não é? Essa menina, não é? Cuja letra mais conhecida dos seus funks é, abre aspas, para todas as recalcadas, aí vai minha resposta. Se é bonito ou se é feio, mas é ser gostosa. Eu não vou pronunciar o palavrão aqui. Mas sabe o que é incrível? Muita gente se escandalizou com a menininha de 8 anos dizendo isso, mas não se escandalizaram com os outros MCs de 12, de 13, de 15 anos, que estão bombando na internet com letras que eu vou só começar aqui. Com letras mais pesadas do que essa. Meninos do funk estão sendo até poupados de algumas críticas, porque aquela ideia de que menino pode tudo e menina não pode nada, né?
A letra de um deles, de 13 anos, diz: tu vai lamber, tu vai dar beijo e eu não vou dizer o resto. Eu não vou dizer o resto. O outro de 12 anos é conhecido como desbocado. Perdão, queridos, perdão, mas sabe, você vai entender o meu argumento. Uma das frases desse rapaz é assim: como é bom transar com a... E aí eu não posso mais. Eu não posso mais. Porque senão alguém vai dizer que o pastor está falando palavrão aqui, né? No púlpito, e vão criticar o pastor, e vão perder o foco. Vão perder o foco. O outro de 15 anos, cujo nome eu também não vou citar, vai mais além. Estava na rua fumando um baseado, chegou a novinha e pediu para dar um trago. O resto, querido, é impronunciável. Impronunciável. Por que eu estou falando isso, querido? Eu vou te dizer: Sodoma é aqui. Você não entendeu por que eu estou lendo isso? Porque é um local onde o presidente da nação diz que eles só fizeram o que todo mundo faz, em que o ministro da fazenda de outro partido, ou seja, não tem nada a ver com partido, querido. Saia da pequenez intelectual de discutir questões partidárias. O problema é muito mais grave, é muito mais profundo. Eu não tenho escrúpulos mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Querido, Sodoma e Gomorra é aqui. Agora, o que nós vamos fazer diante de tanta injustiça, de tanta imoralidade, de tanta iniquidade? Que sentido há para nós ao ver o juízo de Deus se aproximando tão terrivelmente e tantas vidas sendo devastadas, tantas vidas sendo destruídas, estraçalhadas? Se nós não fizermos alguma coisa, querido, se nós não tomarmos um posicionamento, não definirmos uma postura, queridos, Abraão, vendo a situação desesperadora daquela cidade, a degradação moral, a injustiça social, a corrupção, e Deus revelando o que estava por vir, Abraão não se calou. Olha, o nosso contexto não é muito melhor não, você entendeu? Espero que você tenha entendido. E nesse contexto que estamos aqui, de tamanha injustiça e imoralidade, nós somos também desafiados por Deus a um posicionamento espiritual. Não podemos nos omitir enquanto muitos dos que estão ao nosso redor caminham a passos largos para a perdição eterna. Nós precisamos agir, queridos. E a primeira atitude a ser tomada, não é a única, mas a primeira atitude a ser tomada é a mesma atitude tomada por Abraão em favor de Ló, em favor daquela cidade: interceder. É pedir o socorro, a salvação para aqueles que estão correndo risco. Queridos, nesta batalha espiritual, há muitas atitudes a serem tomadas, mas a primeira providência é a oração. Veja bem, escute bem, entenda bem. Nós podemos e devemos fazer muitas coisas em relação a toda esta decadência ética, moral, familiar, social, espiritual que está ao nosso lado. Contudo, todas essas providências devem vir depois da oração e da intercessão. O primeiro passo é esse, não é o único, tá? Mas o primeiro passo é esse. Então, chego ao meu argumento, que vai basear os tópicos que eu quero discutir com vocês. Quais são as características de uma pessoa que toma a mesma postura de Abraão? Qual é o posicionamento? Quais são os princípios espirituais que fundamentam a postura de Abraão diante daquele quadro? Porque é Deus que mostra a Abraão o que vai acontecer, as vidas que vão se perder. Quais são, afinal, as marcas de um intercessor? De alguém que faz o que Abraão fez aqui no texto. Então, volte a sua atenção para essa passagem que nós lemos, Gênesis 18, de 20 a 33. Eu quero comentar alguns princípios espirituais acerca do que estava no coração de Abraão, a fim de que ele tomasse esse tipo de atitude. Vamos em frente então, Igor. Em primeiro lugar, a primeira marca de um intercessor é o amor. Mas por que falar de amor, pastor Carlos Marcelo, se no texto não há essa palavra? Pode procurar aí, porque não tem amor aí.
se o texto não fala de sentimentos? No texto, o que nós temos é Abraão tomando atitudes, tomando iniciativa, Abraão agindo em favor do seu sobrinho. Ele toma uma decisão e uma atitude. Se você percebe a partir do versículo 22 e 23, quando 2 dos 3 visitantes vão para Sodoma, Abraão fica ali com Deus. No 23, não diz de nenhum sentimento de Abraão. Não fala, então Abraão sentiu isso, sentiu aquilo, não tem isso no versículo 23. Tem iniciativa, tem atitude. Abraão age. Ué, pastor, mas isso é amor? Sim. Ele toma a decisão de buscar o melhor para o seu sobrinho, buscar a salvação do seu sobrinho, mesmo que este não estivesse nem sabendo que corria perigo. Ló não estava sabendo de nada, Ló estava, né, nas gírias antigas assim, né? Viajando na maionese, né? Jó estava lá bobo, sem saber o que estava acontecendo. Ló estava lá bobo, sem saber o que estava acontecendo. E Abraão toma a atitude de interceder, de buscar a salvação do seu sobrinho. E, aliás, Abraão nem tinha muito motivo para isso. Depois da posição de Ló um pouco antes, você quer dar uma olhadinha? Deixa marcador no 18, aí vai no capítulo 13 desse mesmo livro. Porque a última lembrança que Abraão tinha do seu sobrinho Ló, não era lá das melhores, não. Se você pegar no versículo 13, pouco depois que eles chegaram a Canaã, Abraão cuidava de Ló como um afilhado, como um filho. Abraão não tinha filhos ainda, sua mulher era estéril, e ele trouxe Ló consigo por toda uma jornada, viajou centenas de quilômetros, e ele cuidava de Ló e abençoava Ló. Mas quando eles chegaram lá na terra de Canaã e se instalaram, começou a haver problema entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló, e Abraão não queria dar problema para o seu sobrinho Ló. E dá uma olhadinha no versículo 8, Gênesis 13, 8. Um dia Abrão disse a Ló, viu que o nome Abrão aqui? Porque o nome dele nem tinha sido mudado, ele era pai elevado, depois é que Deus vai lhe dar o filho, vai mudar o nome dele para Abrão, ele não tinha filhos, então Ló era como um filho para Abrão. Mas aí Abrão disse a Ló, nós somos parentes chegados, não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus, vamos nos separar, escolha, a terra está toda aí, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu irei para a esquerda. Agora olha só, como é que Ló foi maravilhoso com o seu, não é? O seu padrinho, como é que Ló foi maravilhoso com o seu tio que cuidava dele, não é? Como é que Ló abençoou Abraão, né? Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água, era como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra. Ló então deixou tudo isso para o seu tio, não é? No versículo 11, dá uma olhadinha aí, não é? Ló era bonzinho, não é? Tio, olha, você é mais velho, você já está idoso, não é? Você me abençoou, cuidou de mim, então olha só, tio, eu vou te dar a planície bem regada do Jordão, tem muitas fontes de água. Não foi isso que ele fez? O que ele fez? Cresceu o olho, meu irmão. Pegou o pedaço que era a planície descampada e bem regada e largou o tio nas montanhas escarpadas. Agora é hora do troco, né, Ronaldo? Toma agora, né? Foi, né? Foi para ficar a planície bem regada, né? Foi ficar lá. Ou seja, Abraão tinha o que no histórico? Abraão podia se importar, rapaz, isso não é problema meu. Isso não é problema meu, você foi lá cuidar. Quis ficar com o melhor pedaço, meu irmão? Segura a tua onda agora, rapaz, quero ver o que tu vai fazer. Olho grande, egoísta, materialista aí, ó. Agora o que Abraão fez? Pode voltar para o 18. O que Abraão fez? O seu sobrinho sabia do juízo? O seu sobrinho estava preocupado com o juízo de Deus? Olha, não estava nem preocupado com o tio, né? Não estava nem dando bola para o tio. E o que diz o texto lá em Gênesis 18? Quando Abraão fica sabendo da destruição que vai cair naquela cidade e que vai destruir o seu sobrinho e toda a sua família, Abraão ama. Por quê? Porque na Bíblia, amor é ação. Quer ver? Põe para a gente aí, por favor, Igor. Põe para a gente aí. É assim o amor de Deus. Vamos ler juntos? De fato, quando não tínhamos força espiritual,
Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Tem algum sentimento ali, gente? Tem alguma emoção ali? Tem não, querido. Tem ação. É Deus tomando atitudes e iniciativas para buscar o nosso bem, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente nem mereça, igual Abraão fez por Ló. Põe o próximo slide, Diego, por favor. Porque a palavra do Novo Testamento que refere-se ao amor de Deus, você já ouviu falar do ágape? Muita gente fala que no grego tem várias palavras para amor, e uma delas é o ágape, e no Novo Testamento é a palavra que é usada mais vezes para se referir ao amor de Deus. Ela que está lá, porque Deus amou o mundo tanto, não é? É a mesma palavra, lá em Mateus 22, quando Jesus manda a gente fazer o quê? Amar. É a mesma, é o ágape. E esse ágape, a ideia dele é exatamente esta, é uma decisão e uma iniciativa de buscar o bem do próximo, independente do seu merecimento. Então, o que Abraão está fazendo por Ló é amor, amor. Não tem que sentir nada, meu filho. O amor de Deus não sente nada. Aliás, eu já expliquei, que se Deus dependesse de uma emoção para nos salvar, a gente já estava queimando no fogo do inferno, porque o tipo de emoção que nós provocamos em Deus é tristeza, é tristeza, decepção. Deus não depende de emoção para nos amar. O amor de Deus é muito mais profundo, é uma decisão, uma escolha e uma atitude. Deus amou. Não está dizendo em João 3,16 que Deus sentiu nada, está dizendo que Ele amou. E Jesus Cristo diz em Mateus 22, que nós devemos sentir alguma coisa. Esse é o mandamento. Sintam alguma coisa pelo próximo, amem a Deus sobre todas as coisas, e amem o próximo como a você mesmo, é a mesma palavra. Ou seja, meninos, aqui vocês, no dicionário de Deus, amor é ação. Você quer amar alguém? Você vai amar com ações. Quem que o Junior estava lá na pregação que eu fiz domingo passado, lá em cima no culto de juniores? Alguém que estava aqui? Levanta a mão aí. Beleza, então vocês veem, amor de Deus tem coraçãozinho? Qual é a figura do amor de Deus? Uma cruz. Eles aprenderam. Que amor de Deus não tem coraçãozinho não, tá, gente? Isso aí é a indústria do cinema, a indústria da música, que cria esses coraçõezinhos para vender. Porque o amor de Deus não tem coraçãozinho não, o amor de Deus tem cruz. Então, queridos, se nós queremos fazer alguma diferença e livrar algumas pessoas do fogo do inferno, porque é isso mesmo, tá? É fogo do inferno. Nós precisamos amar. E aí lá em Mateus 24, Jesus fala no versículo 12, algo triste. Ele diz o seguinte, que a iniquidade vai aumentar tanto, a maldade vai aumentar tanto, a injustiça vai aumentar tanto, a imoralidade vai aumentar tanto. Mateus 24, 12, depois você lê lá, o amor de muitos esfriará. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, traz uma palavra que para mim é importantíssima. A maioria das nossas orações não deixa de ser respondida por falta de fé. Não é falta de fé o problema das nossas orações, porque o simples fato de nós orarmos já indica que temos fé, senão não oraríamos. Richard Foster diz no seu livro que a maioria das nossas orações não é respondida por falta de amor. Não amamos. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão se destruindo, os lares estão se esfacelando, a sociedade está se acabando, e nós não estamos nem aí. Põe o próximo texto, Igor. Lá em Judas, lembra? O livro de Judas que eu li, que faz uma denúncia da imoralidade terrível de Sodoma, de tantos outros pecados. No final daquele livro curtinho de Judas, o autor sagrado faz um apelo. Leia comigo o apelo daquele livro. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros. Misericórdia com medo, odiando até as roupas deles manchadas
pelos desejos pecaminosos. Ele está mandando, tira do fogo. Rapaz, é sério o negócio. Tira do fogo, vai queimar no fogo do inferno, é destruição. Não é brincadeira não. Agora onde é que está o amor? Para saber de alguém que não está nem aí, mas que você sabe que ele vai queimar do fogo no inferno. Ló não sabia de nada, mas Abraão sabia, porque Deus mostrou para ele. Ló não estava se importando muito com Abraão, mas Abraão se importava com Ló. E o que ele fez? Ficou lá emocionado? Não, queridos. Ele tomou uma iniciativa. Eu vou interceder, eu vou chegar perto de Deus. Você leu Gênesis 18? Ele chega perto de Deus e começa a interceder. Começa a interceder. Queridos, o mundo está caminhando para o inferno, tá? Vai queimar tudo. Pode ser daqui a 3 anos, daqui a 300 anos, daqui a 500 anos. Agora, para aqueles que estão conosco, quando morrer, meu amigo, ou é céu ou é inferno. E aí? A questão não é o que você vai sentir, não. A questão é o que você vai fazer. Você vai amar? Entenderam, meninos? No dicionário de Deus, amor é ação. Amor é ação, meninos. Vamos em frente. Outra marca de um intercessor. A primeira é o amor, pode passar. A segunda é perseverança. E aí é o que gasta mais tempo no texto, você reparou? Como é que Abraão persiste e insiste? Eu já devia imaginar que o negócio não estava bonito mesmo, né? Porque para Deus fazer o que estava fazendo e falar o que estava falando, rapaz. E Abraão vai, e fala. Queridos, não foi uma intercessão isolada, pontual. Abraão persistiu, insistiu até receber uma palavra final de Deus. Se tiver 50, 45, 40, apenas 30, se sobrar somente 20, se forem apenas 10, Abraão permaneceu dialogando com Deus, intercedendo, lutando pela salvação do seu sobrinho. Mas vem cá, será que Abraão não estava sendo chato, não? Será que Abraão não estava desconfiando de Deus? Questionando a autoridade e soberania de Deus? Gente, põe para a gente, por favor, põe aí para a gente. Já leu lá o que Jesus fala sobre isso? Jesus conta uma história sobre isso lá em Lucas 18, e a história não está toda transcrita aí não, foi só o começo e o fim. Em Lucas 18, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam fazer o quê? Orar sempre e nunca desanimar. É a história de um juiz iníquo, injusto, que vivia numa cidade e não respeitava ninguém, e uma viúva estava sendo injustiçada, estava sendo pilhada, e ela vai bater na porta do juiz, e ela bate na porta do juiz, e o juiz não atendia ninguém, o juiz não respeitava ninguém, mas a mulher insistiu, você lê lá em Lucas 18, que ele falou, rapaz, não estou aguentando não, cara. Eu não estou aguentando não, cara, essa mulher está insistindo tanto, que eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que dar essa sentença logo. Aí, Jesus diz, prestem atenção no que diz esse juiz. Como é que Jesus termina o argumento dele? Está ali, eu coloquei. Será então, se aquele homem iníquo teve que atender a mulher porque ela lutou, ela brigou, ela insistiu, será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Leia comigo, dali para frente. Eu afirmo a vocês que ele mas, quando o Filho do Homem vier, será? Você já leu a história de George Miller? Um homem que nasceu na Prússia e viveu na Inglaterra do século XIX, viveu mais de 90 anos, ele nasceu em 1805, eu acho, viveu até 1898. O homem que era pastor, não tinha salário, mas construiu um orfanato para milhares de crianças na Inglaterra. Movimentou milhões de dólares em doações. Ele registrou no caderninho mais de 50 mil orações respondidas dentro da internet. Vai lá ler, George Miller, o homem das 50 mil orações respondidas. Alguns dizem que ele leu a Bíblia mais de 100 vezes, outros mais de 200 vezes, só que mais da metade das vezes que ele leu a Bíblia foi de joelhos, leu a Bíblia toda. Esse homem, ainda novo, decidiu orar pela conversão de 3 amigos. 10 anos depois, o primeiro se converteu. 10 anos, o primeiro se converteu. Aí passou mais um tempo, uns 10 aninhos, o segundo se converteu.
20 anos depois. E você sabe quando o terceiro se converteu? Alguns dias depois da morte de George Miller, 40, 50 anos depois. Mas os 3 que ele adotou para orar se converteram. Os 3 foram salvos. Não importa a sua idade, viu? Vocês aqui, meninos, não importa, você pode ter 6, 7, 8, você pode ser o intercessor. Você pode ser usado por Deus como Abraão, para salvar gerações, para salvar famílias, para salvar as pessoas do seu condomínio, para salvar os colegas da sua escola. Deus quer usar você, menina, para abençoar a sua família, salvar a sua família. Não importa qual o seu tamanho, não importa a sua idade, você pode ter 60, 70, 80, só não pode ter pressa. Só não pode ter pressa. Põe para a gente aí, Igor, por favor. Vamos ler juntos? Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Queridos, nós precisamos perseverar em oração até que o Senhor nos dê a última palavra. Perceba no texto, Gênesis 18, que Abraão orou até que Deus acabou de falar com ele. Pode olhar no versículo 33, parte A, o início. Enquanto Deus não acabou de falar com Abraão, Abraão não parou. Mas quando Deus acabou de falar, e é Deus quem dá a última palavra. É Deus quem dá a última palavra, querido. Quanto àquelas pessoas e quanto a você, quanto à sua oração. Não foi Abraão que determinou nada, não foi Abraão que decidiu nada. Quando Deus acabou de falar, acabou a conversa. Mas Abraão intercedeu até que Deus acabasse de falar, não é até que Abraão acabasse de falar. Então nós temos que perseverar até que as coisas aconteçam? Não. Você não tem que perseverar até que aconteça o que você está pedindo, não. Você tem que perseverar até que Deus fale com você. Deus falou, querido, fica tranquilo. Você tem que perseverar até que você receba a palavra final de Deus. Não é até que aconteça o que você está querendo, não. É até que Deus dê a sua última palavra. Quando Deus acabou de falar, aí eu vou falar do próximo tópico. Mas você precisa perseverar até que Deus fale com você, até que Deus responda a você. É muito importante você entender isso, querido, isso é crucial. Quero fazer uma pesquisa aqui rapidinho, uma pesquisa aqui. Rápida, instantânea, fica bem à vontade, é só para ficar em pé. Quem está aqui nesse auditório, nessa noite, é um cristão, um seguidor de Cristo, e sabe que está aqui pela graça de Deus e através da intercessão de alguém? Se você sabe que alguém pagou um preço de oração por você, fique em pé em nome de Jesus. Se você sabe que alguém orou por você, que alguém chorou por você, se você sabe que alguém ficou 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, se você sabe que alguém lutou pela sua salvação, você fica em pé em nome de Jesus. Pois é, comprovo que a pesquisa do pastor Joel Kobinsky, no seu livro diz, fizeram pesquisa em um monte de igrejas para saber qual era o meio que as pessoas tinham vindo para Jesus. Folheto, pregação de um estranho, música, um monte de coisa. Todos os métodos de evangelismo davam no máximo de 10% a 15%, sabia? Porque de todas as igrejas pesquisadas, de todos os crentes pesquisados, de 75% a 90% dos crentes disseram, eu estou aqui porque alguém foi usado por Deus para me salvar. Você está aqui, querido, porque teve um Abraão na sua vida, você entendeu? Porque eu e você estávamos a caminho do fogo do inferno. E alguém lutou por você, alguém orou por você, alguém amou você. Pode sentar agora. Vamos em frente, Igor. Pode colocar o próximo, é isso aí. Qual é a reação de Abraão quando Deus traz a última palavra? Leia o versículo 33. Porque lembra que eu falei? Que você não tem que interceder até que aconteça o que Deus vai fazer. Não. Você tem que interceder até que Deus acabe de falar. E aí, quando Deus acaba de falar, o que Abraão faz, gente? Final do versículo 33. Quando Deus acaba de falar, o que Abraão faz? Ele fala, Deus, olha o seguinte, eu vou lá para dar uma conferida, tá? Sei lá, né? Vai que o senhor muda de opinião e eu vou lá dar uma checada, não é? Não. Abraão ficou no alto da montanha vigiando para ver o que Deus ia fazer. O que diz? Abraão, ele descansou na palavra de Deus, confiando na sua fidelidade. Deus falou.
E o que Deus falou para mim, basta. Eu creio em Deus. Eu creio na sua palavra. Eu creio nas suas promessas. Agora tem que receber a palavra, tá, irmão? Tem que receber a promessa, tá, irmão? Tem que ter a resposta. Queridos, esse é um problema às vezes quando a gente entra na guerra de intercessão, a gente fica querendo controlar Deus. Eu começo a orar pelo meu marido não crente, eu começo a orar pelo meu filho não crente, eu começo a orar pelo meu pai não crente, eu começo a orar por alguém não crente, e eu quero controlar, né? E aí se a pessoa não vem no culto, eu controlo. Se a pessoa não lê a Bíblia, eu controlo. Se a pessoa vai no baile funk, eu controlo. Se a pessoa não sei o quê, eu fico tentando fazer o trabalho de Deus. Larga, rapaz, deixa Deus trabalhar sozinho. Eu li uma história interessante de uma mulher que falava exatamente isso. Ela tinha um clamor diante de Deus e ela ficava pedindo. Eu falei, Deus, por que você não faz? Aí Deus respondeu, minha filha, você não me deixa trabalhar? Sossega. Eu já não falei. Deus já não tinha falado. Querido, você precisa crer na palavra de Deus, crer na promessa de Deus, crer no poder de Deus, descansar na fidelidade de Deus. Agora você precisa ouvir Deus, é lógico. Está tão perto de Deus como Abraão, amigo de Deus, para ouvir de Deus, a palavra dele, a vontade dele, o propósito dele. Abraão é conhecido como pai da fé por isso. Em diferentes situações, ele demonstrou uma confiança inabalável na palavra e nas promessas de Deus. Nós precisamos confiar totalmente nas promessas de Deus e no seu poder de salvar aqueles que amamos. Afinal, Deus ama essas pessoas muito mais do que eu e você, muito mais. Você só está amando essas pessoas porque Deus as fez e as ama e colocou esse amor no seu coração. Põe para a gente, Igor. Veja qual é o desejo de Deus, qual é o propósito de Deus, veja qual é o plano de Deus. Vamos ler juntos? O Senhor não demora a fazer o que Ele prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Esse é o propósito de Deus, esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus. Creia, querido, Ele quer salvar mesmo. É Deus que está motivando você a orar, é Deus que está movendo você para interceder. Então, querido, creia. Creia na salvação da sua família, na salvação dos seus amigos, na salvação do seu vizinho, do seu chefe, do seu empregado. Creia. Nós precisamos apenas interceder até que o Senhor acabe de falar conosco, até que Ele nos dê a resposta, sendo que Ele é soberano para fazer isso quando e como Ele quiser. Mas quando Ele disser, Ele vai fazer, e você precisa descansar. Ou seja, eu paro de orar, então, pastor, quando Deus falou, não, você não para de orar não, você para de interceder, você começa a louvar, irmão. Você começa a adorar, você começa a agradecer, irmão. Você não para de orar, você para de pedir, porque Deus já falou. Se Deus falou, para de pedir, começa a agradecer, começa a louvar pela fé, começa a ver a conversão do seu sobrinho, começa a ver a conversão do seu neto, começa a ver a conversão do seu chefe, começa a ver a conversão do seu empregado, começa a ver a conversão do seu concorrente, começa a ver a conversão do seu cliente, do seu fornecedor, do seu parceiro de negócios. Começa a ver pela fé. Vai louvando, querido, vai agradecendo, vai adorando. Porque se Deus falou, quando Deus acabou de falar, Abraão o quê? Sossegou. Deus já falou, Ele vai fazer, eu posso ficar tranquilo. Não tem por que ter ansiedade, não tem, Deus, você não tem que ver nada, e nem eu tenho que ver nada. Eu tenho que crer no que Deus falou, porque Ele vai fazer. Põe para a gente, por favor, acho que tem mais um texto aí, Igor. Olha lá, vamos ler juntos? Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois Ele é o Pai espiritual de todos nós. Próximo. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o Pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Chama a existência, irmão, pela fé.
chama a existência. Creia e louve e adore, porque Deus já falou, porque Ele já prometeu. Não precisa mais ficar pedindo desesperado, porque Deus já falou. Abraão foi para casa tranquilo, porque Deus vai salvar. E Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Lembra, não tinha nem 10. Então Deus foi lá e tirou a família de Ló, tirou os 4. Ele foi lá e salvou. Ou seja, aí você, Júnior, eu não sei, seu pai não é crente não, sua mãe não é crente, Deus pode salvá-los, e Deus quer usar a sua oração. Seu pai está longe de Deus, sua mãe está longe de Deus, Deus quer usar você para orar por eles. Aí se liga, adolescente, seu pai enche a cara, seu pai abandonou a família, seu pai está viciado em crack, sua mãe não está nem aí para Deus. Você sabe por que Deus está mostrando isso para você? Pelo mesmo motivo que Ele mostrou a devastação lá de Sodoma e Gomorra para Abraão. Qual é o sentido, gente, de nós vermos tanta tragédia, tanta dor, tanta tristeza? É nos tornarmos intercessores. Você está pensando que Deus gosta de circo dos horrores, de teatro de terror? Ele só está te deixando ver isso, cara, para você se levantar como Abraão, chegar perto dele e dizer: Deus, eu amo esta pessoa e eu quero vê-la salva, eu não quero que ela vá para o fogo do inferno, porque Ele é que não quer. E Ele está te dando a honra de participar disso. Ele quer que você participe da festa. Pode passar, Igor. São 3 princípios espirituais. A vida de um intercessor é muito mais profunda, tem muito mais aspectos. Eu não tinha a intenção de esgotar o tema hoje à noite. Mas começa por aqui, o fundamento está aí. Não podemos salvar aqueles que estão se enterrando lá no inferno, caminhando para o fogo da perdição, sem amor, sem perseverança, sem fé, sem uma confiança que nos faça descansar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel. E eu posso então adorar e louvar e perseverar. Queridos, Sodoma é aqui. Você tem dúvida, cara? Você vai chegar em casa e vai ligar a TV, não vai? Olha, assiste. Você vai chegar em casa, você vai acessar a internet? Pode olhar, cara, Sodoma é aqui. Você tem alguma dúvida? Pega as imagens que estão lá, no site de busca. Rapaz, e tem muita gente que está caminhando para essa perdição, gente igual ao Ló, não está nem sabendo do que está acontecendo. E talvez alguns deles, como Ló, não se importem com você, estão mais preocupados em garantir o deles. Vem cá, quem vai se levantar para salvar algumas dessas vidas, hein? Pediu ao pastor André para fazer a conta. O pastor André disse que há nesse auditório 475 pessoas. No momento em que ele contou, a equipe contou, 475 pessoas nesse auditório agora, culto das 18, não é, pastor? Se cada uma dessas pessoas aqui orar por 3, nós vamos levar do inferno 1.500 pessoas. Se cada um desses aqui orar por 4, nós vamos tirar do inferno 2.000 pessoas. Se cada um desses aqui orar por 5, será que nós conseguimos tirar do inferno 2.500 pessoas? Lembra daquela história da estrelinha do mar? Aquele que está na internet espalhado, o cara que caminha pela praia e vê um monte de estrelinha do mar, e aí tem um cara lá tirando as estrelinhas, e o outro chega perto dele e fala: rapaz, tem um derrame de estrela no mar, você não vai conseguir tirar essas 42.729 estrelinhas do mar, que diferença vai fazer? Aí o cara pega a estrelinha, já leu lá na internet? Ele pega a estrelinha e joga assim: mas para essa aqui, eu vou fazer toda a diferença. 475 pessoas. A minha pergunta é: quantos Abraão nós temos nesse auditório? Porque isso pode ser decisivo para quem não está aqui hoje à noite, para quem está lá fora. Afinal, como eu fiz a pesquisa mais cedo, nós só estamos aqui dentro porque alguém foi Abraão na minha vida, na sua vida. Você recebeu hoje esse cartãozinho, não é? Você recebeu hoje esse cartãozinho para você orar, escrever uns nomes e durante esse mês fazer um propósito. Mas antes de pensar agora no cartãozinho, antes de escrever, o que você precisa fazer é a escolha de Abraão. Você entende? Cara, é uma escolha crítica, é uma escolha crucial.
Quando você lê a letra que os meninos estão cantando, e os meninos que estão cantando de 8, 12 anos, não são do mal. Eles não são do mal não, cara. Do mal é o príncipe das trevas que está roubando, matando e destruindo, e manipulando, e seduzindo. Agora o que eu e você vamos fazer, cara? Quando Deus vem e diz para mim, olha, Sodoma e Gomorra está ardendo, e vai acabar. Eu quero que em silêncio, se você entende que precisa tomar uma posição de amar, de perseverar, e de crer que o que Deus falar para você vai acontecer, não importa se você vai ver. Então, em nome de Jesus, você fica em pé e vai dizer, eu quero ser Abraão, na vida de alguém, E você pode não ter nenhum nome, mas você vai começar a pedir agora, Senhor, me dá um nome, me dá 2 nomes, me dá 3 nomes, me dá 4 nomes, me dá 5 nomes. Senhor, eu quero ser Abraão na vida de alguém. Enquanto nós cantamos, meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Como eu falei, eu vou repetir. Deus não está exibindo teatro de horrores, não. O único sentido que há em vermos tanta desgraça, tanta injustiça, tanta maldade, tanto sofrimento. Você nunca pensou nisso, não? Cara, dá vontade de chorar. As coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente lê. Meu Deus, você nunca pensou, não, cara? Para que eu estou vendo isso? Meu irmão, só tem um motivo para você ver isso. É você chegar perto de Deus e dizer, Deus, salva, Deus, cura, Deus, transforma. Vem cá, seu vizinho vai se perder e você não vai fazer nada. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que seu vizinho vai morrer sem conhecer Jesus e você não bateu na porta dele, você não serviu um bolo, você não chamou para tomar um café, para assistir um jogo de futebol. Você não orou por ele. Você não orou pelo seu síndico, você não orou pelo seu chefe, você não orou pelo seu empregado. Meu Deus, são 19 para as 8. Daqui a pouco começa o outro culto, mas o outro culto é outra rodada, são outras pessoas, é agora, é aqui, é tudo ou nada. Nós vamos cantar, enquanto nós cantamos, você que ficou de pé vai dizer, Senhor, eu preciso de nomes. Você vai pedir ao Senhor nomes. O Senhor é que sabe, é Ele que vai mostrar para você. Enquanto a gente canta, peça nomes a Deus. Deixa Deus tratar você, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus usar você para ser Abraão na vida de alguém. Pode cantar, Fabrício, pode cantar. Você pode orar isso também, enquanto a gente canta. Vamos salvar 1.500 pessoas, vamos salvar 2.000 pessoas, vamos salvar 5.000 pessoas. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Fala, eu quero ser Abraão. Usa-me como um farol que brilha à noite, como os montes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vai cantando. E eu quero que você pegue. Quero que você pegue agora o papelzinho. Pega. Você não vai escrever nada, não. Você vai só segurar o papelzinho na sua mão. Pega o papelzinho e fala, Deus, quais são os nomes? Só pega, não vai escrever não. Segura na sua mão e pergunta, Senhor, quem são as pessoas que estão se perdendo do meu lado? Quem são as pessoas que estão morrendo sem Jesus? E o Senhor quer colocar no meu coração, o Senhor quer gravar no meu coração. Põe na sua mão e pergunta, Senhor, quem são os nomes? Deixa Deus usar você como um farol.
Deixa Deus usar você. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao Deus. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Começa a orar agora. Fala, Deus, abençoa aquela vida, salva aquela vida, transforma aquela vida. Pode ser o seu filho, pode ser o seu pai, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu ex-colega de faculdade que andou 3 anos, 4 anos perdido do seu lado e você não abriu a boca para ele. E Deus está lembrando agora o teu colega de pós-graduação, Deus está lembrando o teu coleguinha de escola, juniores. Deus quer usar vocês para abençoar os seus coleguinhas de escola. Nós vamos orar agora e nós vamos abençoar essas vidas e nós vamos nos colocar nas mãos de Deus. Nós vamos orar agora. Ó Deus, Pai querido, o mundo está indo de mal a pior. Tanta coisa triste, tanta coisa terrível, tanta coisa dolorosa, tanta maldade, tanta injustiça, tanta corrupção. Senhor, e o Senhor está nos permitindo ver isso tudo, viver isso tudo. Nós queremos nos posicionar como Abraão. Nós queremos chegar perto do Senhor e amar essas pessoas em oração. Queremos perseverar lutando a batalha do Espírito para que o inimigo solte essas pessoas, para que os grilhões sejam quebrados, as feridas sejam curadas e essas pessoas tenham liberdade de tomar uma decisão ao teu lado. Senhor, coloca nomes agora em nome de Jesus. Coloca nomes agora, Senhor, em nome de Jesus em cada coração aqui. 3, 4, 5, salva, Senhor, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, Pai, nesta celebração, coloca esses nomes como selo no nosso coração, e usa-nos, Pai, na vida dessas pessoas. Nós queremos, Pai, proferir uma palavra de bênção sobre os nomes que nós citamos aqui. Quem somos nós para julgar alguém, Pai? Nós somos tão pecadores quanto esses MCs. Nós não somos em nada melhores do que eles, Pai. Nós somos tão pecadores quanto qualquer uma dessas pessoas, quanto os seus produtores. Nós, Pai, não temos nenhuma honra e dignidade própria. Mas assim como o Senhor nos amou e nos salvou, nós queremos salva esses MCs mirins. Salva os seus pais, salva os produtores musicais que estão promovendo esses shows e tantas outras pessoas. Porque, ó Deus, nós não somos melhores do que eles. Nós somos tão pecadores quanto, Pai. Mas nós fomos alcançados pela Tua graça. Nós estamos aqui porque alguém pagou um preço em oração. E nós queremos, Pai, ser Abraão na vida de multidões. Levanta aqui, Pai, pai e mãe de multidões. Abraão foi pai de uma grande nação. E que homens e mulheres desta igreja sejam pais e mães de grandes nações espirituais, para a glória e honra do Teu nome, em Jesus. Amém. Vá em paz, meu irmão. Ame, persevere e creia. Um anúncio especial aqui. Espera um pouquinho, querido. Só um momento. Reunião da Casa de Julgamento, hein? Atores e guias agora às 20 horas, lá no prédio. Se você quer participar da Casa de Julgamento, quer ser ator, quer ser guia, reunião agora às 20 horas lá no prédio. Reunião da Casa de Julgamento.